Para fazer este projeto vamos necessitar de uma tesoura, de uma agulha de 10 milímetros, de uma agulha de tapeceiro e de linhas Drop Snow de lã, bem grossa. Aqui no vídeo eu vou fazer uma pequena amostra do casaco e apenas metade do casaco, por isso, e vou também trabalhar, em vez de ser com a lã original, vou trabalhar em linha de algodão para esta pequena amostra. Portanto, vou iniciar por fazer eu vou fazer 35 correntes para iniciar aqui o meu casaco. Vocês vão fazer as que mencionar e a quantidade e o comprimento que mencionar no padrão. Portanto, vão ser cerca de 98 centímetros de correntinhas. Eu fiz 35 correntinhas, até porque os 98 centímetros de correntinhas têm que terem atenção que tem que ser terminar em múltiplos de 7, portanto, vão ter que terminar as vossas correntes em múltiplos de 7. Eu tenho aqui 35 correntes. E agora vou fazer vou fazer pontos altos e vou contar 4 correntes. 1, 2, 3 e na quarta vou fazer o meu primeiro ponto alto. E esta parte aqui vai ser já o meu primeiro ponto alto, portanto vou ter neste momento 2 pontos altos. Vou continuar e na próxima corrente vou fazer outro ponto alto. Fiquei com os meus primeiros conjuntinhos de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, salto um ponto de base e na próxima vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Vou começar a ter conjuntinhos de 3 pontos altos separados com uma corrente e vou continuar a fazer esta mesma sequência até terminar as correntes. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e continuo a fazer pontos altos. Conjuntinhos de 3 pontos altos. Laço. Na próxima agora faço novamente uma corrente, salto um ponto de base e continuo a trabalhar os meus conjuntinhos de 3 pontos altos. Agora vou terminar de fazer exatamente o que tenho vindo a fazer e quando terminar volto convosco. Cheguei aqui ao fim da carreira, número 2, não é? E vou fazer o meu último ponto alto, na última correntinha. Mas agora quero mudar de cor, portanto, vou fazer tirar as minhas duas primeiras laçadas e as próximas vou já acrescentar a próxima cor e vou puxá-la aqui. E mudei de cor. Agora vou subir 2 correntes, 1, 2, 3. Vou ajustar aqui o meu trabalho. Vou virar. E vou continuar a fazer as minhas carreiras. Subi 3 correntes, agora faço uma corrente de separação. Vou laçar a minha agulha e vou começar a trabalhar
a minha terceira carreira e vou fazer 3 pontos altos no próximo espaço, ou neste espaço, onde estou neste momento. Vou fazer uma corrente de separação e vou continuar a trabalhar nos espaços 3 pontos altos. E assim vou continuando a fazer a minha carreira, neste caso agora em cor de rosa. E vou continuar a trabalhar até terminar aqui a carreira. Quando terminar, eu volto convosco. Terminei a minha carreira em rosa. Aqui os últimos 3 pontos altos são aqui na última correntinha da carreira anterior. E vou ficar com uma cor aqui e outra aqui. Para evitar cortes constantes nas linhas, eu vou colocar um marcador e vou continuar a minha carreira em verde, dado que a próxima carreira é em verde. Eu vou continuar a minha carreira deste lado, vou puxar a linha e vou subir. Simplesmente vou puxar a linha, conforme vos disse novamente, só para verem com mais calma. Vou puxar a minha linha que está deste lado e vou subir 3 correntes. Vou virar o trabalho e agora eu vou ter que fazer aqui mais 2 pontos altos. E fico com o meu primeiro conjunto de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação e vou continuar a fazer no próximo espaço pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Vou continuar a fazer o mesmo raciocínio até chegar à última correntinha. Estou a chegar aqui ao fim. Como vem, já fiz um dos pontos altos, agora vou fazer mais um. E o terceiro ponto alto, eu vou puxar a minha linha e tirar 2. E agora, como quero novamente trocar de cor e tinha, aqui se lembram, tinha esta aqui presa, vou retirar o marcador, vou colocar a alça na minha agulha e agora vou trocar de cor. Vou tirar 2 e tirar as outras 2. Vou ajeitar aqui as minhas linhas e vou para a próxima carreira. Subo 2, 3 correntes, viro o trabalho e como vou trabalhar agora aqui, vou fazer uma corrente de separação e vou começar a fazer as minhas correntes, os meus pontos altos no próximo intervalo de pontos. Faço uma corrente de separação e novamente vou outra vez trabalhar no próximo intervalo 3 pontos altos. Como vim,
Eu vou continuar a trabalhar a mesma sequência, não é? Uma corrente de separação no próximo espaço, 3 pontos altos, até ao fim da carreira. Quando terminar a carreira, vou novamente mudar de cor, para verde, ok? Eu estou a fazer alterações de cor sem cortar o fio. Vocês, caso não pretendam fazer como eu estou a fazer, cortam o fio, dão um nó, arrematam e começam a trabalhar na próxima cor. Eu acho que é mais fácil trabalhar assim, sem fazer cortes nas linhas. E fica bem bonito o nosso trabalho. Até porque estas alterações de cores que eu estou a fazer são nas pontas e nós depois iremos trabalhar também nas pontas o cós e por isso não se vai notar qualquer imperfeição que possam ter feito. Vou continuar até chegar aqui ao fim da carreira. Fiz o meu último bloco de 3 pontos altos e agora vou fazer uma corrente de separação e vou trabalhar na última corrente, na terceira corrente a contar do início, não é? 1, 2, 3, aqui na última, vou fazer o meu último ponto alto. Mas agora, mais uma vez, vou querer mudar de cor. Mas desta vez eu tenho a cor deste lado, certo? Por isso vou fechar a minha cor rosa, vou colocar o marcador e como não quero cortar a linha, vou iniciar a minha carreira agora deste lado. Deste lado eu tenho a minha linha aqui, eu vou conduzir a linha, no fundo vou virar o trabalho ao contrário, vou aqui conduzir a linha, vou puxá-la aqui e vou abraçar com um ponto baixo e vou subir 3 correntes, vou virar o trabalho ao contrário e vou fazer aqui, desculpem, vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Quando temos o espaço, fazemos os 3 pontos altos. As primeiras 3 correntes contam como o primeiro ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação e vou continuar, neste caso agora, a minha carreira em verde. E no fundo agora vou continuar novamente para baixo, até chegar ao fim da carreira, em pontos altos, e vou seguir com a sequência que temos vindo a fazer. Vou fazer uma corrente de separação e no próximo espaço 3 pontos altos. Eu vou terminar esta carreira e já volto convosco. Estou a chegar aqui ao fim e vou terminar aqui com 3 pontos altos. Portanto, vou fazer a minha corrente de separação e vou fazer os meus pontos altos aqui no final, em verde ainda, certo? Porque estou na carreira em verde. 3. O último, vou querer mudar de cor. Portanto, vou buscar aqui a minha alça em rosa, que ficou aqui presa, vou colocar na minha agulha e vou mudar de cor, que está aqui mesmo, reparem, estava em verde, agora mudo para rosa. Vou laçar a agulha, vou tirar 2 e vou tirar os outros 2. E assim mudei de cor. Agora já tenho o meu painel. Não se esqueçam que eu estou a fazer uma amostra do nosso casaco. Portanto, este há de ser o painel frontal. Portanto, há de ficar... Vou tirar aqui a agulha e vou colocar o marcador para vocês terem uma maior visibilidade.
Esta é a parte da frente. E eu vou dobrar assim. E esta é a frente e verso do casaco, certo? E vou continuar aqui. Agora vou chegar à parte em que vou trabalhar apenas na parte traseira do casaco. Vou fazer as costas do casaco. No fundo, vou aqui desenhei aqui para vocês terem uma ideia do que é que eu estou a fazer. Estamos a fazer este bocado, casaco. E agora vamos fazer esta parte aqui, que há de ser a traseira do casaco, a parte de trás do casaco. Vocês vão de ter um painel, isto é um casaco tamanho único, um cardigan tamanho único, bastante grande, portanto serve a um S, um M e um L inclusive. Faço um painel de cerca de 98 centímetros e faço carreiras até obter 20 centímetros de largo, portanto aqui teriam 20 centímetros. E agora vou começar a fazer esta parte aqui, que serão 13 centímetros. Porque no fundo, vamos dobrar esta parte assim, e agora vou passar a fazer aqui as costas. Portanto, vamos encontrar o meio do nosso trabalho, e o meio do nosso trabalho é aqui. O meio do nosso trabalho é aqui. E vamos, neste caso, eu continuo a trabalhar aqui, portanto, desculpem, é deste lado. É a mesma coisa, mas só para terem, uma vez que estamos a trabalhar deste lado. Encontrei aqui o meio do nosso casaco. E vou trabalhar carreiras apenas até aqui, ok? E vamos fazer, vou fazer 2 ou 3 para vocês perceberem como é que faço, mas no fundo vocês depois terão que ter aqui 13 centímetros de carreiras. Terminei a carreira aqui, em rosa, e agora vou continuar em rosa. Vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, vou virar o trabalho ao contrário, e como vou começar esta carreira, vamos começar a trabalhar no espaço, vou fazer uma corrente de separação. E vou fazer os meus 3 pontos altos no espaço, como temos vindo a fazer. Faço uma corrente de separação e continuo a trabalhar nos espaços, 3 pontos altos. Faço novamente uma corrente. Faço novamente uma corrente e continuo a trabalhar nos espaços, 3 pontos altos, até chegar ao marcador que coloquei, que está no meio do casaco. Estou a chegar aqui ao meio do casaco onde coloquei o marcador. Vou fazer uma corrente de separação, já fiz, vou fazer uma corrente de separação e agora vou fazer um ponto alto aqui neste espaço, onde marquei, que é o meio do casaco. E agora vou ter que trocar de cor, mas a minha cor verde está aqui. Agora têm 2 hipóteses, ou cortam este fio e arrematam, ou iniciam a vossa carreira aqui. Tanto faz, é como acharem melhor. Eu vou continuar a fazer o mesmo, como tenho vindo a fazer. Eu vou marcar, eu vou agarrar esta última corrente com o meu marcador e vou começar a minha carreira em verde agora. Portanto, vou voltar aqui para o fundo do casaco. Vou buscar a minha linha verde, vou subir 1, 2,
3 correntes. Isto porque estamos a trabalhar aqui no intervalo. Vou virar o trabalho e vou fazer mais 2 pontos altos. Fiz mais 2 pontos altos, faço uma corrente de separação e vou para o próximo. E faço o mesmo, 3 pontos altos. Reparem como está a ficar. Tenho aqui o marcador para marcar o meio, onde eu tenho que terminar. E depois eu vou agarrar aqui, agora quando terminar a carreira, vou aqui mudar de cor. Vamos ver como é que vai ser. Fazer uma corrente. Vou continuar a fazer pontos altos. Corrente de separação. Três pontos altos. Uma corrente. E agora, trabalhar aqui. 3 pontos altos. Dois. O último. Eu vou tirar 2. E agora, vou agarrar nesta. Alça. Que ficou da carreira anterior. Esta. Vou laçar, vou tirar 2 e vou tirar 2. E agora estou na cor rosa novamente. E agora vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, vou virar o trabalho, vou fazer uma corrente de separação, porque vamos trabalhar aqui. E continuo a trabalhar em rosa. Faço uma corrente de separação. E vou continuar a trabalhar em rosa. Este método permite-vos continuarem a trabalhar sem ter que cortar o fio, fazer muitos arremates, porque cada carreira, mudando de cor, teriam que fazer muitos arremates e assim evitam de fazer isso. Cheguei aqui ao meu último ponto, vamos trabalhar o último ponto alto aqui na última correntinha, como temos vindo a fazer. E o nosso trabalho está a ficar assim. Portanto, isto vai ser a parte da frente. Já estamos a trabalhar as costas. E vamos terminar assim. Voltando ao nosso desenho e ao que eu estou a fazer. Como veem, a nossa pequena amostra do nosso casaco. Temos comprimento aqui, onde iniciamos. Fizemos a parte da frente, porque incluímos a parte de trás e a parte da frente, que vamos dobrar, certo? Depois vamos dobrar aqui e fazer o coxe.
mas neste momento é o que estamos a fazer, ok? E também já estamos a fazer parte das costas. Este painel, que vai ficar com 98 centímetros de comprimento, fizemos este primeiro aqui vai ter 20 centímetros e agora este pouco aqui vai ter 13 centímetros. Quando terminarmos de fazer este painel, vamos fazer outro painel igual a este, igualzinho. Fazer 2 painéis iguais. Portanto, eu vou fazer novamente um trabalho igual a este, mas em grande, não é? Com as medidas corretas. Mais uma vez estamos numa amostra. E vou fazer outro painel igual a este, exatamente igual, com 13 centímetros, 20 centímetros e 98 centímetros. Depois vou espelhar e vou colocá-lo aqui, certo? Portanto, estamos a fazer metade do casaco, depois hei de ter aqui outra metade. Eu agora sim vou cortar os fios e alinhavar. Depois vamos fazer a manga. Espero que estejam a entender como é que funciona. Eu agora vou cortar os fios e arrematar. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, façam um remate. Aqui vamos ter que puxar. Vamos dar um nozinho. E agora esconder o fio por entre as tramas. Arrematem sempre do lado da cor que estão a trabalhar, para que não se visualize. Depois de arrematar, vamos cortar o nosso fio excedente. Aqui vamos fazer o mesmo. Vamos dar um nozinho, como eu vos estava a dizer. Ok. E agora também vamos esconder estas pontas aqui para dentro. De forma a que não se note. E também podemos já cortar. Eu vou tirar daqui o marcador. Já temos aqui metade do nosso casaco. Agora terminamos aqui o nosso casaco um dos lados, ainda falta aqui o outro, não é? Vocês vão fazer outro igual, nos tamanhos que indicados no padrão. E aqui nas descrições eu vou deixar exatamente as medidas na descrição também, para se quiserem acompanhar. E agora vou unir aqui o lado do casaco só até aqui, porque aqui vou fazer a manga do meu casaco e vou trabalhar a manga em
carreiras circulares sempre à volta e vou crescendo aqui a manga. Vamos então fechar. Podem fechar, eu vou fechar do lado do avesso, podem fechar com uma agulha de tapeceiro, que é como eu vou fazer, ou então com a agulha de crochê. Com a agulha de tapeceiro, vamos iniciar aqui embaixo, pegando nas duas alças do ponto. Vamos sempre agarrando nas duas alças dos pontos. Aqui não tem muito que saber, é só ir passando a agulha de forma a juntar as duas partes, de forma a ficar unido. Chegando aqui ao último, fechar com o nó. Vamos passar aqui entre as tramas. E cortamos o fio. Voltamos a tornar aqui o nosso casaco. E agora vamos começar a trabalhar a nossa manga. Vamos voltar aqui ao nosso desenho. Eu agora vou fazer a manga do casaco, mas vou fazer a manga diretamente aqui no casaco. Isto é a nossa amostra, mas no real irão fazer um círculo, ou vão trabalhar de forma circular 49 centímetros. Portanto, aqui este círculo no casaco real terá 49 centímetros, que é um junkie cardigan, portanto é um cardigan bastante grande e largo. Para começar, vamos colocar, vamos pegar na nossa linha, além dos 49 centímetros, não é? Também depois iremos trabalhá-la aqui cerca de 32 centímetros, vamos deixar os últimos 5, vai ser o nosso punho, ok? Para iniciar, vamos agarrar a nossa cor, neste caso, como termina em verde, vamos começar em rosa. Vamos aqui começar na cava do nosso cardigan. Eu vou fazer uma correntinha e agora vou fazer subir 2 correntinhas. Vou subir 2 correntinhas, mas como vou trabalhar agora no próximo, vou deixar uma corrente de separação e vou começar a trabalhar no próximo intervalo 3 pontos altos.
faço uma corrente de separação e continuo a trabalhar aqui. Três pontos altos. Uma corrente de separação e no próximo três pontos altos. Uma corrente de separação e no próximo espaço três pontos altos. Uma corrente de separação e agora vou regressar aonde comecei. Puxar esta linha para dentro. E agora vou tirar aqui o marcador para não estar, porque está um pouco aqui a atrapalhar, dado que isto é um projeto bastante pequeno. E vou fazer no espaço onde iniciei mais dois pontos altos. E vou fechar na terceira correntinha que iniciamos com um ponto baixíssimo. Ok? E fiz a minha primeira carreira da manga. Eu agora vou querer mudar de cor e para isso, mais uma vez, não vou querer cortar o meu fio, por isso eu, em vez de fechar o meu ponto baixíssimo pegando a cor rosa, vou buscar a cor verde e vou novamente subir três correntes e vou começar a trabalhar neste espaço. Desculpem, vou começar a trabalhar aqui neste espaço que temos aqui. Subo três correntes e vou fazer agora três pontos altos. Faço uma corrente e vou para o próximo espaço. E faço três pontos altos. Uma correntinha de separação para o próximo espaço. E três pontos altos. Uma corrente de separação e no próximo espaço uma corrente de separação. Uma corrente de separação e no próximo espaço três pontos altos. Uma corrente de separação e vou fechar na última correntinha que fizemos quando iniciamos. E terminei a minha carreira, segunda carreira da manga. Mais uma vez vou necessitar mudar de cor. Então, como eu não quero cortar o fio, vou desfazer aqui o meu ponto baixíssimo e vou novamente fazê-lo, mas agora indo buscando a linha
rosa. Vamos fazer de novo. Venho aqui, puxo. E agora vou começar a trabalhar vou começar a trabalhar a terceira carreira com a linha rosa. Subo 3 correntinhas. Como quero trabalhar aqui no próximo espaço, faço mais uma corrente de separação e vou continuar a fazer pontos altos. Bastante fácil, sempre à volta, a manga vai crescendo e nós não vamos ter necessidade de a costurar posteriormente, dado que estamos a fazê-la diretamente no cardigan. A mudança de cor, como vim, também é bastante simples. Têm a possibilidade de a fazer carreira a carreira e cortando as linhas, mas também têm a possibilidade de fazê-la desta forma, que é terminar onde começaram e puxar a linha para continuarem o vosso trabalho. Sem ter que fazer arremates constantes. Agora vou fazer uma corrente de separação, estamos a chegar aonde iniciamos e vou fazer mais dois pontos altos e vou fechar esta última carreira na última correntinha e mais uma vez, em vez de fechar com a linha rosa, eu vou já buscar a linha verde porque vou mudar de cor mais uma vez. E como veem, a nossa manguinha continua a crescer e ficar super fofo o nosso cardigan. Vou continuar a fazer mais uma ou duas carreiras, o mesmo método que fizemos até agora. Quando terminar, eu volto convosco. Terminei de fazer então aqui mais duas carreirinhas e o nosso cardigan está a ganhar forma. Eu agora vou cortar a linha rosa. E vou começar a fazer o punho. O punho, eu não sei se há pouco referi, mas estamos a trabalhar a nossa manga do lado do avesso. Portanto, agora podem verificar como é que ficou do lado direito. Super fofinho, ainda com algumas pontas aqui para arrematarmos. Reparem que mesmo tendo o cuidado de não cortar o fio, temos algumas pontas soltas que temos que arrematar. Agora, caso não estivéssemos a utilizar esta técnica de não cortar o fio, teríamos ainda mais pontas soltas para arrematar. Eu agora vou fazer o punho, mas vou novamente trabalhá-lo do avesso. E vamos iniciar este nosso punho com a linha verde. A única coisa que vou fazer nesta próxima carreira serão pontos baixos, sendo que voltamos aqui ao nosso desenho. Quando terminarmos o punho, vamos estar com cerca de 49 centímetros. Quando terminarmos a manga, desculpem, quando terminarmos a manga, vamos ter com 49 centímetros, ou seja, metade tem 24 centímetros e meio e a outra metade 24 centímetros também. Para reduzirmos, vamos querer que o punho fique um pouco mais justo, vamos reduzir e para reduzir vamos fazer diminuições.
Vamos fazer uma carreira vamos fazer uma carreira em pontos baixos, mas em diminuições. Vamos fazer diminuições neste. Agora, como vos estava a referir, vamos começar a fazer o nosso punho. Vou continuar a trabalhar na linha verde. Quando eu terminar a manga, eu vou ter um diâmetro de cerca de 49 centímetros. Metade deste punho é 24 centímetros. Portanto, eu agora vou fazer diminuições até reduzir para metade o diâmetro da manga do meu casaco. Para isso, eu vou continuar a trabalhar em pontos baixos e faço diminuições em pontos baixos. Diminuições no crochê, vamos pegar em 2 pontos e fechamos. Portanto, vamos fazer diminuições a toda a volta até terminarmos. Sempre em diminuições. E terminamos onde começamos, que é sempre aqui por baixo da manga, no fundo da manga. Atenção que fugiu. Vamos fazer novamente. Ok. Então, reduzimos já para praticamente metade o nosso punho e agora vamos começar a fazer, vamos novamente trocar de cor. Agora vamos começar a fazer o punho, vamos trocar de cor, ou continuar a fazer o nosso punho, vamos trocar de cor. Eu aqui tinha fechado e puxado a linha verde, eu vou desfazer e vou puxar a minha linha rosa. Vou subir três correntes. Eu vou fazer em ponto alto, mas em ponto alto fechado, que é para dar um efeito de mais fechadinho ao nosso ponto. Para isso, ponto alto fechado, eu vou agarrar aqui na minha laçada da primeira corrente, vou enfiar a agulha no próximo ponto, vou laçar a agulha, vou tirar duas, vou laçar a agulha, vou tirar outras duas. Vou repetir, fazer o ponto alto fechado, eu não laço a agulha, vou enfiá-la aqui nesta primeira laçada, vou ao próximo ponto, tiro duas e tiro mais duas. Vão continuar. Portanto, pego na laçada, tiro duas e tiro mais duas. Vou outra vez, venho aqui, vou ao próximo ponto, tiro duas e tiro duas. Mais uma vez vou repetir para que verifiquem. Ponto alto fechado, não laço, venho aqui, vou ao próximo ponto, fico com 3 laçadas, laço a agulha, tiro duas, laço a agulha, tiro duas. Vou continuar.
Entretanto, eu quero que o meu punho ainda fique um pouco mais fechado, portanto eu vou fazer nesta carreira 2 diminuições. Para fazer diminuições, eu vou fazer o que tenho feito até agora, mas agora vou agarrar outro ponto também e fecho como se estivesse a fechar um. E vou fazer novamente no último e vou agarrar aqui o primeiro onde começamos. E vou fechar agora sim com um ponto baixíssimo, mas como mais uma vez eu quero trocar de cor, eu não vou puxar a linha rosa, vou puxar a linha verde e fecho o ponto. Como veem, o meu punho está mais estreitinho. Agora vou subir novamente 3 correntes e vou continuar a fazer o meu ponto alto fechado. Como subi 3 correntes, vou agarrar, vou enfiar a agulha na primeira correntinha, na laçada da primeira correntinha. Vou ao próximo ponto, tiro duas, venho aqui novamente, vou ao próximo ponto, tiro duas. Faço o mesmo no próximo. E sempre assim a toda a volta do círculo, da circunferência neste caso. Chegamos aqui ao primeiro, vamos fechar em ponto baixíssimo e terminamos o nosso punho. Vou cortar o fio. Vou também cortar esta. E temos o nosso cardigan quase terminado, com o punho super fofo. Eu agora vou arrematar estes fios para depois começarmos a fazer a carcela aqui do nosso cardigan. Terminei de arrematar aqui o nosso casaquinho, está super fofinho, como podem ver. Portanto, depois têm que fazer outra peça igual para fazerem a outra parte, igualzinho. Depois costuram aqui e ficam já com o cardigan pronto. Bom, agora vamos aprender a fazer o cos. Portanto, o cos vai ser em ponto alto fechado, como fizemos aqui. No entanto, vamos fazer novamente também para que vocês possam ter uma ideia de como é que funciona. Vamos trabalhar ao longo aqui, eu vou trabalhar apenas daqui para aqui e depois retorno, mas depois, quando vocês estiverem no vosso trabalho, vão fazer debruar todo o casaco na carcela e depois também aqui no coxe, mas fazem tudo ao mesmo tempo. Eu, como só tenho metade do casaco, vou apenas fazer aqui na primeira parte e depois vocês iriam continuar, ok?
Agora vamos fazer a nossa carcela, portanto vou dobroar tudo à volta, ok? Vou só fazer nesta metade, depois vocês fazem em todo o resto, ok? Vamos começar por prender o nosso fio aqui num ponto. Vou fazer outro ponto baixo e vou subir 2 correntes e vou fazer, vou trabalhar em pontos altos, mas vou trabalhar em pontos altos, como trabalhámos no punho, em pontos altos fechados. Portanto, subi 3 correntes, agora vou agarrar na laçada, na primeira laçada da frente deste ponto alto, ou das 3 correntinhas, vou passar a agulha no próximo ponto, vou tirar 2, vou laçar e tirar 2. Próximo ponto vai ser novamente da mesma forma. E vou debruando a toda a volta. Vou novamente. Outra vez, e assim sucessivamente, fazendo sempre em ponto alto fechado. Agarro na laçada da frente do ponto anterior, agarro na laçada da frente, na laçada da frente, e vão continuando a fazer pontos altos. Fechados a toda a volta. Nos cantos, vamos fazer 2 pontos altos fechados no mesmo ponto, para ficar arredondado a nossa peça.
continuar a debruar e depois vou-vos mostrar também como é que se faz a alteração de cor. Cheguei aqui ao fim da carreira e vou ter que mudar de cor. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo, alto, fechado, como temos vindo a fazer. E agora, na última laçada, vou mudar de cor. Vou subir 2 correntes, 3 aliás, 3 correntes. Agora, como estou aqui no cós do casaco, vou dar aqui um nozinho para que estas pontas não se soltem e vou cortar o meu fio verde e vou continuar aqui a fazer o meu cós em ponto alto fechado. Subi 3 correntes, virei o trabalho ao contrário, vou passar a agulha pela minha primeira correntinha que fizemos há pouco. Ela está um pouco apertada, mas eu vou passá-la aqui e vou colocar a minha agulha no próximo ponto. Dou uma laçada, tiro 2, dou outra laçada e tiro 2. E vou continuar a fazer o ponto alto fechado. Sempre na alça do ponto anterior. Fazendo o ponto desta forma, o cós vai ficar mais apertadinho, sem aquelas folgas que o ponto alto comum costuma ter. Portanto, esta é a segunda carreira do cós que nós estamos a fazer a toda a volta do casaco. Não se esqueçam que o que estamos a fazer é uma amostra, portanto, verifiquem as medidas na descrição e no padrão, caso tenham escrito. E vamos continuando a fazer a toda a volta. Nas laterais do casaco, façam 2 pontos altos fechados no mesmo ponto, para que fique com a lateral numa forma mais arredondada. Vou-vos já mostrar. Quando chegar aqui, eu volto convosco. Cheguei aqui à lateral do meu casaco. Vou fazer então, como vos tinha mencionado, 2 pontos altos fechados no mesmo ponto. E continuo. Vou repetir, talvez tenha sido rápido demais. É o último ponto. E 2. E agora laço novamente e no mesmo ponto faço novamente outro. E agora vou continuar. A toda a volta até chegar aqui, ok? E quando terminar eu volto convosco. Terminei então aqui a segunda carreira do cós. Não se esqueçam que, obviamente, eu estou a trabalhar na metade do casaco, vocês iriam continuar aqui, não é? A toda a volta. Eu agora vou retornar para a minha última carreira, que é em verde, e vou fazer o que fizemos há pouco novamente, que é mudar de cor,
Vou fazer aqui o último ponto alto fechado para vocês verem, portanto, venho aqui, venho ao meu último ponto, tiro duas e nas últimas duas que vou tirar, vou já mudar para a minha cor verde, como fizemos há pouco. Mudo de cor, subo 3 correntes, 1, 2, 3. Aqui posso, conforme vos mencionei há pouco, posso já prender com um nozinho, de forma a não perder estes pontos, e vou cortar o fio verde, desculpem, o fio rosa, e vamos continuar com a terceira carreira do cos. Mais uma vez, recordo-vos que aqui vamos fazer o nosso ponto alto alongado na primeira corrente do ponto, depois vamos ao próximo ponto e fazemos, como temos vindo a fazer, e assim vai. Sempre igual. Pegamos na laçada da frente do ponto anterior, na laçada da frente do ponto anterior, próximo ponto, tira duas, e eu vou continuar a fazer até completar a volta. Chegada aqui à lateral do casaco, mais uma vez recordo que façam 2 pontos no mesmo ponto. Eu já fiz aqui o primeiro, agora vou fazer o segundo no mesmo ponto e continuo para o próximo da mesma forma. E aqui está a nossa peça terminada, portanto, debruei a última carreira em verde, ficou bem bonito, e temos o nosso cardigan preparado nesta amostrinha. Portanto, sigam as medidas, caso queiram aumentar para maior, também é bastante simples, portanto, vão acrescentando no vosso próprio corpo a quantidade de correntes que pretendem fazer a mais e aumentam o vosso cardigan. No entanto, isto é um cardigan tamanho único que vai bastante bem de uma pessoa SML, veste bastante bem, não havendo necessidade de fazer grandes alterações ao padrão e às medidas que vos fui dando ao longo do tutorial. Portanto, relembrando, caso queiram, façam um painel primeiro inicial com cerca de 98 centímetros, vão sempre alterando de cor à medida que vão fazendo o vosso painel, depois com cerca de 20 centímetros de largura, depois dobram o vosso painel ao meio, encontram o meio e começam a fazer as vossas carreiras de ida e volta apenas até esse marcador e fazem mais 13 centímetros de carreiras. Quando terminarem, têm o primeiro painel, podem fazer depois os arremates e começarem a fazer o outro do outro lado, exatamente igual a este. As mangas serão trabalhadas já diretamente na peça e de forma circular. Vão ter cerca de 49 centímetros de diâmetro. Se colocarem a cava mais ou menos onde eu coloquei, podem-na fazer mais justa, caso tenham um braço mais magro e queiram não ficar com uma manga com tanto balão, podem subir a cava e a cava não ficará tão larga. Mas se fizerem como esta, a cava vai ficar bastante grande e a manga vai ficar bastante vai ficar em balão. E pronto, e continuam a fazer
de forma circular as carreiras da manga e quando chegarem à altura de fazer o punho, vão sempre reduzindo. A primeira carreira serão de pontos baixos, sempre em diminuições, vão mudando de cor, obviamente, e a segunda carreira, a segunda e a terceira carreira já serão em pontos altos fechados, conforme temos vindo a fazer no tutorial. O cos é exatamente o mesmo, é todo trabalhado em cada ponto de base, em pontos altos fechados, como vimos no tutorial, fica um ponto bastante bonito e fechado.